Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre filhos, principalmente você que está como obreiro, como pastor, faz a obra de Deus, independente da denominação que você está. Tá? Por quê? Porque a obra de Deus, ela requer muito tempo, entende? Quantas são as pessoas que fazem a obra de Deus e infelizmente não têm tido testemunho dentro de casa, principalmente com os filhos, né? Eu lembro que assim que eu me converti, inúmeros filhos de pastores, de obreiros na época, eles, vamos dizer assim, essa era a palavra que era falada, quem via, perturbados. Olha lá, o filho do pastor perturbado, o filho do obreiro perturbado, né? O pai, a mãe ali fazendo a obra de Deus, evangelizando, ajudando pessoas e eles mesmos precisando de ajuda. Porque os filhos, adolescentes, jovens, crianças malcriadas, respondonas, mimadas, adolescentes cheios de si, jovens pensando que é dono do próprio nariz, querendo viver no mundo, sabe? Tudo contrário àquilo que o pai e a mãe ensinava, eles viviam dentro de casa. E eu vi aquilo, sinceramente, na época eu não entendia o porquê, né? Hoje eu entendo. Por quê? Porque tem que haver um equilíbrio e tem que haver prioridade. O problema é que muita gente não tem o equilíbrio em equilibrar a obra de Deus e ser de Deus dentro de casa. A palavra de Deus diz assim: educa a criança no caminho que deve andar. Quando for moço, for velho, for adulto, não se desviará dele. E educar não é você mostrar o caminho, não é você falar da palavra de Deus, não é você punir. Não. Educar é ensinar todos os dias. Educar é conversar. Educar é mostrar. Educar é perdoar. Educar é amar. Entende? Você está perto, você está próximo. Você está explicando e vivenciando o evangelho todo dia. Mas o que acontecia e acontece até hoje? Quantos são os pastores, os obreiros, os diáconos, os missionários que conhecem a palavra de Deus, mas eles mesmos não têm tempo. Eles não têm tempo para viver essa palavra dentro da sua própria casa, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Entende? Por quê? Porque a obra, ela toma muito tempo. A obra e a responsabilidade e a cobrança, né, para a pessoa ganhar almas, requer muito tempo. Então, aquele pai, ele vira um pai omisso, irresponsável. Ele cai no erro de ganhar o mundo inteiro e, se bobear, vai perder a alma daquele que mais ama e muitas das vezes a própria alma. Entende? Então, quantas são as pessoas assim? Quantos são os obreiros que se afastaram, os pastores, evangelistas que faziam a obra e por problemas familiares, por problemas dentro de casa, aonde ninguém via, né? Aparentemente quem olha de fora, quem não conhece, pensa que está tudo bem. Mas só eles sabem a guerra, a dor, a luta que eles passam.
E muitas das vezes eles não entendem que a responsabilidade é deles mesmos. São eles que erram. São eles que erram. Um exemplo. Se o meu filho ele se desvia do caminho, não existe outro responsável a não ser eu. Porque quem é responsável de ensinar o caminho que ele deve andar sou eu. Não é Deus. Não é Deus. Esse é o erro dos homens de Deus. Esse é o erro dos pastores, dos obreiros, dos missionários, né? Eu entreguei o meu filho na mão de Deus. E não faz o que ele tem que fazer. O sacrifício de cuidar, o sacrifício de incentivar, o sacrifício de motivar, o sacrifício de liderar, de você ir na frente, segurando na mão dele, mostrando para ele que aquilo vai ser bom, que aquilo é bom, por mais que seja ruim no começo. Então, tudo que eu faço, eu explico para o meu filho. Eu falo, eu tenho a minha experiência com Deus. Você precisa criar a sua. Quantas vezes ele falou, pai, eu não quero ir para a igreja, pai. Eu não quero, é chato. É normal, é criança. E é verdade, filho. Eu também não quero, não. Tamo junto. Também não quero ir, não, cara. Toca aí. Tá. E ele todo feliz, pensando que não ia, né? Então a gente não vai hoje, né, pai? Falei, não, a gente vai. Por quê? Sabe por quê, filho? Porque por mais que eu não queira ir, por mais que você não queira ir, isso é a nossa carne que não quer ir. A minha carne não quer ir, não. O papai tá cansado, sabe? Queria ficar em casa, queria se divertir com você, brincar. Mas tem algo mais importante, que é buscar a Deus, a nossa alma, sabe? A nossa felicidade, a nossa paz, né? Então Deus é mais importante do que tudo, até do que a nossa própria vontade. Eu sei que você não está querendo ir, eu também não, mas vamos fazer esse sacrifício juntos? Vamos, por Deus? Porque Deus tem abençoado a gente está com saúde, filho, né? Ele né, pai? Tanta gente doente, enfim. Então eu tenho que mostrar para ele o lado bom. Porque o lado ruim ele já sabe. É chato, muitas das vezes é chato na igreja, irmão. Principalmente para criança. Chato. Mas eu passo a fé para ele dizendo que vai ser bom, que ele vai aprender, que Deus vai falar com ele, que ele é importante. Então ele se anima, então vamos, pai, vamos então. Aí ele vai, fica na escolinha e eu pergunto, e aí, filho, como que foi? Aí lá ele ouve a palavra de Deus, encontra os amigos dele, interage, enfim, e vê que foi bom, para ele foi bom. Então, essa fase de não querer ir para a igreja vai ficando para trás. Entende? Por quê? Porque o Espírito Santo vai envolvendo a mente dele, o coração dele. Entende? Então você tem que falar a verdade para o seu filho. A verdade. Entende? A verdade. Então são inúmeras as situações e os casos que os filhos, eles não conseguem ver Deus nos pais. Eles não conseguem ver. O pai, ele cura, ele dá atenção para as pessoas. Cura as pessoas. Mas muitas das vezes o pai sabe que dentro do filho tem uma ferida. Dentro do filho dele tem uma ferida. Ele usa a fé para curar as pessoas na igreja. Mas o filho que está do lado dele tem uma ferida, tem uma tristeza, sabe? Sente falta de atenção, de sair. Aí você pensa que não é importante.
não é importante, ou é menos importante você participar do crescimento do seu filho, da vida do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Eu estou falando de família, tá? Mas em especial filhos. Você acha que é menos importante do que você fazer a obra de Deus. Mas você esquece que a maior obra de Deus, que Deus fez para você cuidar, é o da sua casa. Essa é a maior obra de Deus. E as pessoas não entendem. Não, mas eu oro, eu faço propósito, eu jejuo, sabe? E nada acontece. E não vai acontecer se você não tomar uma atitude de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus. Pode acontecer sim, depois que o seu filho, a sua filha, já se tornarem adultos, responsáveis de si mesmo, e já tiverem errado, pecado bastante, sofrido bastante, e pela misericórdia de Deus, né, pelo seu serviço, eles se arrependerem, né? E graças a Deus, mas quanto tempo foi perdido? Quanto tempo foi perdido? Quantas dores foram sofridas? Quantas lágrimas derramadas? Quantos momentos felizes foram jogados no lixo por uma irresponsabilidade, por uma ignorância, entende? Por não saber dividir as coisas, por não saber priorizar aquilo que realmente importa. Então, o que realmente importa é a sua vida, é a sua alma, sua comunhão com Deus. Depois é a sua família, é a sua esposa, é o seu marido, é os seus filhos, é o da sua casa. Porque está escrito, aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, aquele pastor, aquele obreiro, aquele missionário, aquela pessoa de Deus, é de Deus. Quando ele não cuida dos seus, ele, no âmbito familiar, ele se torna pior do que um incrédulo. O próprio familiar não consegue ver Deus nele, mesmo ele sendo. Porque ele não expressa isso. O tempo que era para ele dar para o seu familiar, ele está dando para a obra de Deus. E Deus não obriga ninguém a fazer isso. Isso é a escolha da pessoa. A instituição, sim, ela obriga. A instituição força, né? Porque ela não conhece. Para a instituição, para a igreja, a instituição, né? Para os homens, para os pastores, bispos, dirigentes que estão acima de você, para eles está tudo bem. Para eles, você está na fé, está tudo bem na tua casa, aquilo que está acontecendo, aquele problema é normal, vai passar, então... Mas é você que tem que saber. Por exemplo, sou eu que sei. Quantas foram as vezes que eu tive que dizer não para a obra de Deus, instituição, Igreja Universal. Leandro, você pode fazer isso? Isso não posso. Mas por quê? Porque tem a apresentação do meu filho no colégio. Porque eu marquei um cinema para ir com ele. Porque tem o futebol, porque tem isso, porque tem aquilo. Ué, entende? Não dá, esse dia não dá, tal dia dá. Tal dia nós vamos. E quando eu falo nós, vai eu e o meu filho. Vamos lá, filhão, fazer a obra de Deus. E ele vai comigo. Entende? Então, você tem que saber dividir. Porque senão, muitos não têm força, não têm ânimo para permanecer na fé, para perseverar. Eu louvo a Deus e sou grato pelos que permanecem, sabe? Porque lá na frente, aqueles que permanecem, Deus dá a vitória. Não importa, se a pessoa permanece, por mais que ela errou, no fim, Deus vai dar a vitória, se ela permanecer na fé, priorizando a Deus. Mas,
ela pode não sofrer, ela pode não passar os perrengues, sabe? As perdas, perder momentos únicos que nunca mais vai voltar atrás. Entende? Quando o seu filho ele é criança, ele nunca mais vai voltar atrás. Entende? Nunca mais. Adolescente nunca mais vai voltar atrás. Jovens nunca mais vai voltar atrás. Entrando para a fase adulta. Então, se você não educar o caminho que o seu filho deve andar e não estiver com ele, vivendo e vivenciando esses momentos, praticando a palavra de Deus, dificilmente ele vai permanecer na fé que você está. Entende? Eu não obrigo o meu filho a fazer as coisas. Eu também não deixo ele omisso e nem por conta dele. Eu faço junto com ele. E aí, filhão, já leu a Bíblia? Não. Vamos lá, vamos ler com o papai. E a gente vai ler junto. Entende? E aí, filhão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí tem hora que ele me lembra. Ô pai, vamos fazer. Ó, legal, agora tá vindo dele. Entende? Porque tem que vir deles o interesse. Tem que vir deles. Essa tem que ser a sua oração. Que dentro deles venha nascer o desejo. Mas como vai nascer um desejo dentro dos adolescentes, das crianças, dos jovens e dos adultos, se eles só conseguem enxergar algo de ruim? É só cobrança. É só cobrança. É só cobra. É só falando, não, se você não fizer, e vai acontecer isso, e você isso, vai... Tem que fazer, tem que fazer. Nem você gosta. Mesmo você conhecendo a palavra de Deus, mesmo você muitas das vezes tendo o Espírito Santo, alguém chega para você, tem que fazer isso, você não gosta. Imagine uma criança, um adolescente, um jovem, e ainda que não teve um encontro com Deus. Então você tem que ser compreensível. Entende? Você não pode deixar soltar, mas você também não pode obrigar. Você tem que educar, ensinar. Quando Deus fala de educação e ensino, é sacrifício não para quem está aprendendo, é sacrifício para quem está ensinando. Para quem está aprendendo, vai ser um prazer, vai ser um despertar, vai ser um novo. Foi que nem que eu falei com meu filho e ele já gravou isso. Eu falo, filho, quem aprende não depende de ninguém. Então nós temos que aprender a servir a Deus. E não é fácil aprender, não. É difícil aprender, porque só aprende quem quer. Entende? Mas quem aprende não depende mais. Aí eu fico só falando. Você aprendeu a escovar o dente. Você não depende mais. Imagine os teus coleguinhas saber que eu ainda escovo o seu dente. Ele, não, pai, eu escovo sozinho. Então, é isso aí. Você tem que ler a Bíblia sozinho. Você tem que orar sozinho. Imagine Deus vendo você fazendo isso sozinho. Que legal. Entendeu? Então, você tem que mostrar para o seu filho que é algo legal. E é algo legal. É algo legal. É muito legal servir a Deus. É muito bom. É muito maneiro. É muito da hora, como se fala aqui em São Paulo. Mas não é assim que a gente passa. Não é assim que a gente mostra. Não é assim que é ensinado. Quando vai se falar de evangelho, quando vai se falar de servir a Deus, é meio que é na obrigação, na imposição. Tem que fazer, porque senão vai para o inferno. Tem que fazer, porque senão Deus não vai abençoar. Tem que fazer, porque senão o mal vai pegar. Pelo amor de Deus, pessoal.
Isso não cola, isso não funciona. Isso é meio que tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim. O jovem, o adolescente, a criança e até o adulto pode até estar lá, na igreja, fazendo a obra, mas o coração deles, a mente, está lá não. Entende? Porque você tem que passar a verdade. E quantos são os pais que vivem em uma mentira? Entende? Eles ajudam, mas de fato eles precisam de ajuda. Eles estão ajudando muita gente, mas eles não são humildes o suficiente para reconhecer que eles precisam de ajuda. Então, seja humilde. Há muito tempo atrás eu observava o porquê. Eu ficava orando, meu Deus, eu não quero que seja assim comigo. Porque um dia eu vou estar como um obreiro. Um dia eu vou estar fazendo a sua obra. E eu não quero que isso aconteça comigo. Sabe? Porque não é isso que está escrito na sua palavra. Está escrito que tu e a tua casa servirás ao Senhor. A sua família será uma bênção. Sabe? Enfim, tantas promessas referente à família. E eu olhava e eu não via uns ou outro que eu via um bom exemplo. Eu ficava, mas por que o filho de Cicrano, de fulano, tá lá e o outro não? É isso. É o tempo. O tempo que você dá. A educação que você dá. Então, em todo o tempo eu estou ensinando o caminho que meu filho deve andar. Entendeu? Eu vou terminar por aqui esse vídeo, e senão vai ficar muito grande o vídeo e muita gente não gosta. E logo vou postar outro contando uma experiência que eu estava ensinando para o meu filho. Ensinando para ele. Tá? Então, procura aí educar filho. Experiências. Educar filho, experiências. Parte 1. Fechou? Forte abraço. Deus te abençoe. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe, para que as pessoas despertem, para que elas saibam que a responsabilidade é dela. Se o filho dela, se o marido ainda não se converteu, a responsabilidade é dela, porque ela conhece a palavra de Deus. Mas não é culpa dela. Não é para ela levar a culpa. Não é para ela levar o fardo. A culpa não é dela. E você vai entender isso no próximo vídeo que eu ensinei para o meu filho. Deus abençoe. Tchau, tchau.